No Rio Grande do Norte é muito interessante, até a gente, ao mesmo tempo tem uma cena da fotografia muito potente, mas a gente tem uma alta produção de imagens, né, imagens principalmente sobre esse estado, que eu coloco no outro patamar, né, mas aquele registro turístico, são questões que influenciam de forma muito forte, né, essa fotografia no postal e ter tantos cartões postais e tantos lugares incríveis para você apreciar o pôr do sol. Então isso acaba chamando uma grande foco de atenção inicial para fotografia. E ao mesmo tempo tem uma série de questões contemporâneas incríveis que tanto estão sendo debatidas o tempo todo, como já estão sendo também fotografadas e muito bem cobertas assim, nesse campo de produção artística mesmo, né? Eu acho que um cenário bem amplo, com bastante diferença assim, nos olhares de cada pessoa. Eu acho que a cada dia está surgindo novos fotógrafos e fotógrafas para poder complementar esse cenário, trazendo novas visões, novos olhares para a fotografia. Eu acho que a gente está num momento muito bom, no sentido de que tem muita gente produzindo muita coisa, tá tipo assim, fervilhando de pessoas e de produções. E eu acho que o caminho é incentivar cada vez mais as pessoas e apoiar no sentido de estar sempre lá tipo, presente. E acho que tem muito potencial para cada vez mais coisas e mais pessoas aparecerem, assim. Eu acho que a questão também do RN é que estamos afundados nas mesmas imagens, nos mesmos nomes, na mesma inoperância. Parece que tudo continua a mesma coisa e pouco se faz, até porque precisa de muita gente para fazer uma diferença. Mas isso, sempre as mesmas imagens, parece que tem sempre os mesmos pontos turísticos, as mesmas vozes, os mesmos sobrenomes, é muito desgastante. Então não, eu não acho que nem um terço, né, só um terço tenha sido mostrado e falta um monte de coisa ainda. Novas maneiras de ver a cidade, é uma cidade interessante. Então, eu espero que a gente consiga se adaptar a essa não identidade, de alguma forma, e criar projetos duradouros. Ou seja, projetos que consigam atravessar o movimento dos ventos, bem poética. Eu acho que vai dar certo. Eu estou otimista. Quando olho para o horizonte assim, eu vejo muita dificuldade, vejo muita luta, mas vejo muito potencial também, sabe? Tipo, acho que existe muitos espaços, existe muita chance da nossa fotografia aqui, enfim, das nossas produções se desenvolverem e mostrar a potência que elas têm. Eu acho que existem muita gente aqui que já tem toda uma carga de produção bastante relevante, que não deixa a desejar muitas figuras de grandes centros. É só criar esse nicho e criando, e sedimentando, e construindo, fazendo o alicerce, colocando ali o rodapézinho, colocando o rebocozinho, e quando você vê, tá a estruturazinha pronta, protegendo do frio, do calor, e é isso. Quando eu penso aqui, estar aqui, né, no Rio Grande do Norte, ou na fotografia, ou nos caminhos que a gente pode ter, né, no olhar e nas artes visuais aqui, eu acho que são muito possíveis, né? Agora, essa possibilidade, a gente precisa tensionar essa possibilidade para que ela deixe de ser apenas uma possibilidade e que ela seja algo concreto e algo posto, né? Vai demorar, mas nós temos uma potência muito grande. Nós temos algo muito forte, justamente porque nós não temos nada muito estabelecido. Então a gente pode construir coisas. E essa possibilidade de construir coisas, eu acho que é o que é mais incrível que a gente tem nas mãos, né? Então, a possibilidade de construir novas estruturas, novos projetos, novas formas de se relacionar, né? Grupos e articulações, isso acho que é
a maior possibilidade que a gente tem de superar todos esses 400 anos de história, de tensões, de uma Natal perdida, de um Estado ainda pequeno, né, economicamente para o Brasil, mas de potencializar e de estimular isso, porque muitos artistas incríveis a gente tem aqui no Estado. A gente tem muita gente incrível, né, que só precisa ser descoberta. Então a gente precisa começar a criar uma linha de exportar esses artistas também para o mundo. Então, de alguma maneira, é isso. A construção, com o tempo, rendeu resultados, né? Por exemplo, a música. Depois de vários anos, a gente sempre tendo nomes talentosos, às vezes entrando no cenário nacional, sendo reconhecidos. Depois de um tempo, hoje em dia a gente consegue ter vários artistas que a gente consegue citar e o pessoal de fora conhece, assim. Isso que eu estou falando de fora não como uma validação, né? Mas como um medidor para poder dizer que algo pode ter sucesso ou não. Mas, tendo como exemplo esse cenário da música, acho que a gente pode também, em breve, ter, assim, continuando com o nosso trabalho, a gente ter artistas que a gente vai ter lá fora, citar e muitas pessoas conhecerem, seja em qual área for, na verdade, né? A gente já tem alguns na área de artes cênicas, né? O pessoal de fora também conhece bastante, musical, e aí na visual também, mas eu gostaria que fosse de uma maneira mais ampla, né? Que envolvesse mais pessoas. Eu acho que me preocupa a questão da cena local, né? Eu acho que existe sim uma precarização, né, da arte aqui no estado, não porque não há arte sendo produzida, né, mas porque não há espaços mesmo para que essa arte ganhe força, ganhe potência, né? E por isso a importância de a gente ver isso crescer, né? E garantir que isso se sustente a longo prazo, que seja viável, né? E quando eu digo não tem, quando a gente faz comparação a grandes centros, né? Antes da pandemia, mas muito mais agora na pandemia, eu tive muito contato com o eixo Rio-São Paulo, né? E a gente vê como lá esses lugares são muito mais frequentes, né? Esses espaços ocorrem com muito maior, em maior quantidade mesmo. Isso é importante, né? Então assim, quantidade de salas de teatro, né, quantidade de salas de cinema, galerias de arte. Eu sei que pensar Natal é muito pequena, né, geograficamente falando, em relação a São Paulo e Rio, né? Então a gente pode pensar que em proporção, mas ainda é muito pouco mesmo, né? Então me preocupa que escutar que Natal e o Rio Grande do Norte não tem cultura. Eu escutei muito isso ao longo de uma vida inteira, né, enquanto natalense. Isso me preocupa porque isso é um projeto é uma agenda política para acabar com a arte e a produção de arte aqui no Rio Grande do Norte, né? E de que para ser um artista reconhecido você precisa ir para fora, né? Precisa ir para São Paulo, precisa ir para o Rio, né, para tentar a vida lá, porque aqui não dá para viver. Então assim, entendo, é muito difícil e realmente não é difícil viver em arte em qualquer lugar, de arte em qualquer lugar. Alguns lugares a arte tem um lugar, né, de valorização. Então eu acho que esse projeto, né, essa agenda política de diminuir, menosprezar a produção artística local, né, é algo que deu certo, né? Deu certo no pior dos significados que isso tem, porque eu vejo que as pessoas consomem pouca arte também, né? Consomem enquanto produção, né? E se preocupam muito com isso que está fora, né? Do nosso eixo aqui, tanto local, né? Quanto a nível Brasil, quanto a nível América Latina. E assim a gente vai expandindo, né? Óbvio, eu tenho umas referências que são,
né, grandes nomes da fotografia na Europa, nos Estados Unidos, né? Também os consumo, mas é importante que haja para mim é importante que haja um balanço de estar consumindo a arte que é produzida aqui, o que está no meu entorno e que diz, né, das minhas relações. Então, acho que é isso que a gente precisa, enquanto artista potiguar, investir cada vez mais em fortalecer a cena, né? Porque cada vez que, e óbvio, isso é uma escolha de cada um e os motivos de cada um, mas cada vez que a gente começa a produzir para fora e para uma estética que é de fora, a gente acaba fragilizando ainda mais a cena de produção de arte aqui no estado e na nossa cidade, né? Eu acho que todas as áreas, de uma maneira geral, nas artes visuais potiguar, vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. E eu vejo, apesar das dificuldades agora com o coronavírus, eu vejo vários desafios acontecendo a nível local, mas ao mesmo tempo eu vejo muitas pessoas se destacando. Eu vejo trabalhos também sendo desenvolvidos com muita profundidade e até mesmo relatando essas questões do isolamento, trazendo essa questão de como a gente está vivenciando, trazendo até como outras questões que já vinham sendo debatidas parecem ainda mais pertinentes, como essa questão da cidade, parece que se tornou ainda mais pertinente discutir, e mais óbvio ainda o que a gente vive, pelo menos com relação às desigualdades sociais, a gente viu ainda mais como isso vem sendo debatido, né? Um estado que vive muito do turismo, do funcionalismo público, e que num panorama mais nacional tem ainda uma economia muito enfraquecida, né, que não está nesse cenário, nesse eixo de muita efervescência, como às vezes acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, de serem estados economicamente muito ativos e que acabam tendo um grande investimento e aparecendo muito, e lançando muitos artistas. Então, essa cena localmente, eu acho que começa a ser vista com um olhar muito mais atento e curioso a ser consumida e a ser potencializada com essas diversas experiências que a gente está construindo no cenário nacional e internacional. E aí, nesse cenário, acho que a gente começa a potencializar e aparecer com tantas produções, acho que articulando, né, toda essa cadeia da economia criativa, né, e produtiva da fotografia. Hoje a gente tem, né, vários bons artistas, estamos formando boas curadores, a gente tem, né, alguns espaços de circulação de arte sendo colocados na cidade, ainda muito mais de uma esfera, né, e de um ponto de vista de espaços, né, independentes, de, enfim, iniciativas, né, próprias, assim, mas que vem, com certeza, potencializar e que a partir disso acho que a gente consegue ter um cenário, uma cena local de fotografia com muita atividade, muito mais ativa e potente.